Rádio Armazém, a rádio mais Fodax do sul do país. Hoje falaremos sobre um tema recorrente, auxílio acidente, com preponderância para o segurado especial. O segurado especial, dentre outros, é o pequeno agricultor, não apenas, mas é a situação mais comum no nosso estado do Rio Grande do Sul e no nosso país também, mas tem outros casos aqui. Como a rádio Armazém é a mais Fodax do país, nós só recebemos convidados Fodax porque é para manter uma coerência com você, da nossa audiência aqui. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, membro do Conselho, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, do IEPREV, do IBDP, um monstro no direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, sua identificação rapidinho para entrarmos no mérito do assunto, por favor. Olá, Guilherme. Cumprimentos especiais a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui contigo de novo. Mas, enfim, eu sou um advogado, já milito há bastante tempo na área do direito previdenciário. Eu acho que a minha maior credencial é dizer que eu sou um apaixonado pelo direito previdenciário. Que bom. Telefone de contato, doutor Gustavo, para caso alguém queira mais informações ou algo parecido. Nós temos escritórios em Porto Alegre, telefone 51 32 28 12 19, e temos também escritório na cidade de Erechim, e lá o telefone é 54 3519 5654. Além de advogar na área previdenciária, tu dá mentoria para colegas advogados também, não é? Ah, sim. É um trabalho que eu tenho ofertado agora nos últimos meses, digamos, né? Eu tenho dado algumas mentorias para colegas que eventualmente precisem de uma orientação ou que tenham algum caso mais complexo. Que bom, perfeito. Hoje nós falaremos sobre auxílio acidente, mas tentaremos dar um enfoque, uma atenção especial para o segurado especial. Antes de falarmos do segurado especial, o que teria para nos dizer sobre o auxílio acidente, doutor? Guilherme, eu acho que antes de nós começarmos a falar sobre auxílio acidente, seria muito importante a gente contextualizar o que é o auxílio acidente, né? Porque muitas pessoas não saberiam, né? Esse auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário, mas ele é popularmente conhecido como pecúlio. O que vem a ser este pecúlio? A pessoa, o segurado do INSS, sofre um acidente, seja de trabalho ou não, e depois que ele se recupera, ele volta a trabalhar, porém, com uma capacidade de trabalho reduzida, ainda que mínima. Perdeu o dedo, o cara perdeu o dedo. Exato. Ele volta a trabalhar com uma capacidade de trabalho reduzida. Esse cidadão, ele não vai receber mais auxílio doença, porque ele já pode retornar ao trabalho, mas ele tem direito de receber o pecúlio. Na maioria esmagadora das vezes, o INSS não concede administrativamente e deveria fazê-lo de ofício. Traduzindo, o que é de ofício? Encerra o auxílio doença e já concede o auxílio acidente. Automaticamente. Automaticamente, mas não é isso que acontece. Bom, aquela pessoa que ficou com essa redução na capacidade de trabalho e que essa capacidade, eu insisto, seja decorrente de um acidente de qualquer natureza ou de trabalho. Por exemplo, um acidente de trânsito é um acidente de qualquer natureza. Independente de estar indo ou voltando para o trabalho. Não importa. Agora, um acidente no ambiente de trabalho. Esse é um acidente de trabalho. Ambos ensejam o direito ao auxílio acidente, desde que prove o segurado que ele ficou com a capacidade de trabalho reduzida. Bom, o valor do auxílio acidente... Por acidente de trabalho, leia-se, doenças equiparadas. Também, doenças equiparadas, também, isso também dá direito ao auxílio acidente. Quanto ao valor, Guilherme, o valor desse auxílio acidente, ele equivale a 50% do valor que a pessoa teria se aposentado por invalidez fosse. Eu não vou entrar aqui no cálculo da aposentadoria por invalidez, porque não é esse o objetivo da nossa conversa. Sim. Mas é um valor que equivale a 50% do valor da aposentadoria. Ou a aposentadoria por incapacidade.
o auxílio acidente pode ser num valor menor que o salário mínimo. Isso é muito importante. Se o cidadão iria se aposentar com o salário mínimo, o pecúlio será de 50% do salário mínimo. Bom, quais são os trabalhadores que têm direito de receber o pecúlio? Empregados, aqueles que trabalham com carteira assinada, empregado doméstico, também tem, trabalhador avulso, que é aquele trabalhador... Que é o trabalhador avulso? Exatamente. O trabalhador avulso é aquele trabalhador que, via de regra, ele é um cooperado. Por exemplo, nos portos, né? Precisa descarregar um navio. A empresa contrata a cooperativa e a cooperativa seleciona o Guilherme, o Gustavo. Esse é o trabalhador avulso. Também tem direito. E aí nós chegamos aonde nós queríamos, que é o segurado especial. Também o trabalhador rural. Quem são os segurados especiais? Segurado especial é aquele trabalhador que trabalha no meio rural em regime de economia familiar, que é aquele regime onde todos os membros da família exercem a mesma atividade, ou ele pode ser o segurado especial trabalhador individual. Por exemplo, numa família, né, composta pelo pai, mãe e um filho. Vamos imaginar que a mãe e o filho têm uma atividade urbana e o pai trabalha no meio rural. Ele não trabalha em regime de economia familiar, mas ele trabalha individualmente. Uma pequena propriedade rural. Numa pequena propriedade, não precisa ser tão pequena assim, até 4 módulos fiscais. Aqui, 25 hectares, então até 100 hectares aqui na maioria das regiões do estado, né? Cada região tem o seu módulo. Mas, enfim, que trabalha na sua propriedade, que não pode ser superior a 4 módulos, né? E que trabalha em regime de economia familiar ou, então, de forma individual. Para o pessoal da pesca, o pescador artesanal também entra como segurado especial? Também entra como... Também é um segurado especial. O cara é pescador lá, independente de estar pescando ou não, perdeu a mobilidade parcial em uma das mãos, por exemplo. Tem direito ao pecúlio. Desde que a perda do movimento seja decorrente de um acidente de qualquer natureza, um acidente de trabalho típico ou um acidente de trabalho por equiparação, que é aquela doença do trabalho. O cara que teve a perda da mão, por exemplo, por diabetes ou do pé, esse está fora. Esse está fora, porque isso não é considerado um acidente. Perder um membro por diabetes, que eu estou usando como exemplo, não, pode ser grave, pode ser terrível, pode ser muito limitante, mas não é um acidente equiparado e muito menos um acidente típico. Isso, exatamente. Agora tem uma questão, Guilherme, que é importante nós falarmos. E para que os nossos ouvintes aqui saibam, o Guilherme chama aqui o pessoal para conversar com ele, mas ele também é um conhecedor da matéria. Metido, curioso, né, na área. Então, digamos que sim, né? Veja, Guilherme, vamos lá, para a gente conversar aqui, vamos pensar o seguinte. Eu disse agora há pouco que o empregado tem direito ao auxílio acidente, certo? Isso. Ok. Vamos imaginar um cidadão que estava trabalhando como empregado e ele foi demitido. Certo? Período de graça. E 6 meses depois da demissão, ele sofre um acidente e ele fica com a capacidade de trabalho reduzida. Enquanto estava desempregado. Enquanto estava desempregado. Tu acredita que ele tem ou não direito ao auxílio acidente? Gustavo, eu não tenho bem certeza aí. Queria que tu explicasse. O cara desempregado, 6 meses após a última contribuição. Ele tem direito, afinal, ou não tem? A modéstia não te deixa responder, mas vamos lá. Mas ele tem direito. Por quê? Porque perante o INSS, ele está no que a gente chama de período de graça. Período de graça, para que os nossos ouvintes entendam, é aquele período
que o cidadão, mesmo sem contribuir para o INSS, ele continua debaixo do guarda-chuva da Previdência. Ele continua protegido. Porque, diferente do que muitos pensam, quando o cidadão para de contribuir, ele não perde imediatamente a proteção. Via de regra, ele tem 12 meses de proteção. E se tiver desempregado? Se comprovar o desemprego? Pode chegar a 24. E se porventura, ao longo da vida, ele fechou mais de 120 contribuições sem perder a condição de segurado? Ele pode chegar a 37 meses de proteção sem ter contribuído, sem contribuições. Ô, Gustavo, uma pergunta. E o cara que não... Estamos falando de auxílio acidente, mas agora é um parênteses, pessoal, sobre o período de graça. Gustavo, o cara lá em 2015 teve a sua última contribuição. Em 2016, ele quebrou o pé e não pediu auxílio-doença, mas ficou com o pé engessado. Em 2017, quebrou o outro pé. Em 2018, ele quebrou o braço. Em 2019, quebrou o outro braço. Em 2020, ele quebrou o pé de novo ou ficou com qualquer doença, mas não pediu auxílio-doença. Mas ele teve momentos de incapacidade para o trabalho. Esse cara, ele consegue ainda algum benefício nos dias de hoje? Primeiro, esse cidadão tem que se benzer, né? Esse cara tá com azar, né? Tá com azar. Mas depois que ele fizer isso, ele deve procurar um advogado da sua confiança, porque certamente o profissional, diante desse cenário que tu relataste, vai dizer a ele que sim, que ele pode ter direito ao auxílio acidente. Por quê, Guilherme? Porque se ele comprovar todos esses infortúnios, ele teria tido direito ao auxílio doença. Ele não teve o benefício referido porque ele não pediu. E todo cidadão, quando encerra-se o período de recebimento de auxílio doença, ele continua protegido por mais 12 meses. E nesse exemplo hipotético que tu nos traz, esse cidadão, todo ano, ele sofre um acidente. Todo ano. Ou uma doença também, né? Sim, ou uma doença. E isso teria dado a ele o direito ao benefício. Então, ele pode, demonstrando isso, ele pode estender a proteção dele por muito tempo. Além dos 37 meses aí. Mesmo o cara que está 5, 6, 8 anos sem pagar INSS, não custa procurar um advogado, fazer uma avaliação do seu passado, porque talvez ele tenha direito ao benefício, não é isso? Perfeito, é isso aí. Nós não conseguiríamos, ainda que nós tentássemos, fechar todas as situações e todos os exemplos possíveis e imagináveis. Então, essa tua orientação ela é perfeita. O cidadão, na dúvida, sofreu um acidente, tem uma redução na capacidade de trabalho, seja uma redução antiga, procure um advogado que milite na área do direito previdenciário e exponha a sua situação. Né? Nós poderíamos aqui contar vários casos de clientes que chegaram a nós por outros motivos, e aí a gente, né, conversando com o cliente, a gente percebe que esse cidadão teria direito ao auxílio acidente, ou popularmente chamado de pecúlio, porém ele nunca solicitou junto à Previdência. Gustavo, eu quero voltar a falar do segurado especial, tá? Mas antes disso, uma pergunta. Tu mencionaste que o auxílio acidente deve ser concedido espontaneamente pelo INSS após a alta do auxílio doença. E aquele cara que não pediu auxílio, nesse exemplo que estou mencionando aqui, ele quebrou o pé lá em 2015. E ele ficou com uma redução da capacidade laboral lá em 2015, só que ele não tinha conhecimento e não encaminhou o auxílio doença. E ele está mancando até hoje. O que ele pode fazer? Eu não tenho dúvidas, Guilherme, de que esse cidadão pode, mesmo assim, hoje requerer o auxílio acidente perante o INSS. Ele pode, não tem problema algum. Porém, nessa situação, dele não ter pedido nem o auxílio doença, a minha opinião é que ele não vai receber atrasados. Porque ele nem sequer o auxílio doença pediu. O INSS não tem como adivinhar que o cidadão sofreu um acidente. Agora, vamos lá. O cidadão sofre um acidente, recebe auxílio doença e o INSS dá alta. 2 anos depois, ele vai buscar o auxílio acidente. Ele tem direito de receber o retroativo desses 2 anos. Isso é tranquilo. Limitado aos últimos 5. Limitado aos últimos 5. Mas e se aconteceu tudo isso há 7 anos atrás? Não tem problema nenhum.
Ele só vai receber os últimos 5 anos. Mas ele pode requerer... Mas ele está mancando desde 2015. Isso. Vai receber igual, só que ele não vai receber os 7 anos, correto? Isso, exatamente. Agora, se ele não pediu nem o auxílio-doença, aí ele vai ter que fazer um requerimento agora, e se ganhar, vai começar a receber a partir de agora, e não os valores retroativos, na minha opinião. Perfeito. Agora vamos voltar para o segurado especial. Há 10 minutos atrás, tu estavas dizendo que o segurado especial, o exemplo mais comum aqui no estado é o pequeno agricultor, não apenas o agricultor, mas é o mais comum. O que o cara tem que fazer para comprovar a sua condição de segurado especial? Certo. Vamos lá. O cidadão, para comprovar que ele é trabalhador rural, segurado especial, ele tem que comprovar junto ao INSS a sua condição. E ele o faz, geralmente, Guilherme, através de notas fiscais extraídas do seu talão de produtor rural. Toda vez que alguém vende a sua produção, ela tem um talão e ela emite uma nota de venda da produção. Esse é o meio mais comum de se fazer isso. Agora... Tá, mas eu trabalho na terra do meu pai e o talão sai em nome do meu pai. Se tu fizeres parte do mesmo grupo familiar que o teu pai, tu pode usar sem problema nenhum o talão dele. Ou do meu filho, tanto faz, ou do meu irmão, ou da minha esposa, ou for. Tanto faz. Desde que se comprove que quem está requerendo o benefício faz parte do grupo familiar, prova através do talão de produtor em nome daquele que é, entre aspas, o chefe do grupo familiar. Geralmente, um só tem o talão. Né? Geralmente, um só. Mas eu não faço venda em talões. Não tem problema. Eu planto moranguinho e vendo na feirinha de produtor que tem na minha cidade. Uma vez por semana tem a feirinha, eu vendo lá minhas coisas. Ok, se tu não venderes, se tu não comprovares através de talão, não tem problema algum. Basta que tu comprove através de outros documentos que tu exerce atividade rural. Por exemplo, uma certidão de nascimento de um filho que nasceu e ao registrá-lo, o agricultor se qualificou como sendo agricultor, a escritura da terra, um crediário em alguma loja. Uma ocorrência policial, ele se colocou como agricultor. Perfeito. Um boletim de atendimento num hospital em que ele colocou como agricultor. Um financiamento no banco. E sabe? Se a terra não for minha, se eu arrendei a terra? O contrato de arrendamento. Mas não tem contrato. Não tem problema. Guilherme, qualquer documento que prove que o cidadão é agricultor, já é o inío de prova. Ainda que não tenha havido recolhimento para o INSS. Não precisa haver recolhimento. Não precisa. Então, eu estou sendo insistente, Gustavo, te peço perdão pela paciência aqui que eu estou te pedindo, porque eu quero deixar muito claro. Aquele cara que está nos ouvindo aqui, que trabalha no sítio do pai, vendendo ovo de galinha, e o cara tem 17 anos de idade, 18 anos de idade, nunca pagou, e o INSS nem sabe que ele existe. Ele vende ovo, vende mel, ou algo parecido, na feirinha, e ele estava andando de bicicleta, sofreu um acidente e perdeu um movimento parcial do braço ou da perna. Esse cara vai ter direito. Vai ter direito. Ele é um segurado especial, ele labora com o pai no grupo familiar e ele vai ter direito de receber, inicialmente, um auxílio-doença. Mas ele não pediu o auxílio-doença porque ele não sabia. Tudo bem, mas ele vai ter direito ao auxílio-acidente, mesmo que ele não tenha pedido. Agora, vamos imaginar, ele sofreu o acidente, por um tempo ele ficou com o pé engessado, por exemplo. Durante esse tempo, ele vai receber auxílio-doença. No momento que ele se recuperar, se ele sofreu uma redução nos movimentos, ele pode, depois disso, receber o auxílio-acidente. E ele pode voltar a trabalhar enquanto recebe o auxílio-acidente? Pode voltar a trabalhar sem problema. Aliás, vejam bem, o trabalho, mesmo que a pessoa volte a desenvolver exatamente a mesma atividade que desenvolvia antes, ele pode ter direito ao auxílio-acidente.
Porque ele pode, não é requisito que ele tenha que ser reabilitado por uma outra função. Não, ele pode continuar desempenhando a mesmíssima atividade. Porém, em função da redução na capacidade, ele tem que desenvolver um esforço maior. Ele tem que se esforçar um pouco mais para desenvolver a mesma atividade. Para compensar aquela limitação. Isso. Então, ele tem direito, mesmo que ele continue desenvolvendo a mesma atividade. No nosso exemplo, esse rapaz que sofreu um acidente de moto ou de bicicleta, ele pode voltar a trabalhar com os pais, mas mesmo assim, ele passará a receber da Previdência Social o valor equivalente, no caso do trabalhador rural, a 50% do salário mínimo. E este valor para fins de benefícios previdenciários futuros, ele tem algum efeito? Bem, aí, antes de falar disso, eu acho que é importante a gente falar sobre o período que a pessoa pode receber o auxílio-acidente. Perfeito. Vamos lá. Se nós olharmos para a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, e olharmos lá para o artigo 86, nós vamos verificar que está escrito que o auxílio-acidente somente cessará, ou seja, para de ser pago, quando o cidadão se aposenta. Vamos continuar no exemplo do trabalhador rural. O cara com 18 anos que sofreu acidente de moto. Isso. O trabalhador homem vai se aposentar aos 60 anos. Então, dos 17, 18 anos, ele vai receber esse auxílio-acidente até os 60. Caso ele queira se aposentar, não é obrigado a se aposentar. Isso. Essa é a regra. Porém, nesse ano, houve uma alteração na lei, mas não alterou o artigo 86, por isso que está uma bagunça isso, tá? Dizendo que o INSS poderia fazer uma nova perícia e se constatar que o cidadão recuperou plenamente a capacidade laboral, ele poderia cessar o auxílio-acidente. Essa discussão, ela ainda não chegou ao Poder Judiciário. Então, a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Mas, em princípio, Guilherme, o auxílio-acidente será pago até a aposentadoria, a não ser que, antes disso, o cidadão recupere plenamente a sua capacidade para o trabalho. Ok? Sim. Perfeito. Agora, então, Guilherme, nós podemos falar sobre como o auxílio-acidente interfere no valor da aposentadoria. E, para isso, eu posso falar de todos os segurados ou tu quer que eu foque tão somente no segurado especial? Pode falar de todos, mas eu queria uma atenção especial para o segurado especial. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro, Guilherme, como é que se calcula a aposentadoria de um trabalhador urbano? O cidadão vai se aposentar hoje, o INSS seleciona todas as contribuições que ele tem desde julho de 94 e faz uma média, de julho de 94 até hoje, e faz uma média. Tem algumas peculiaridades, assim, mas como regra é isso, tá? Julho de 94 até hoje e faz uma média. E o cidadão vai se aposentar com um percentual dessa média. Se no período de julho de 94 até hoje, esse cidadão recebeu auxílio-acidente, o valor do auxílio-acidente vai ser somado com o valor dos salários desse cidadão, para aumentar a média. Ou seja, quando ele se aposentar, ele não vai poder receber junto o auxílio-doença e a aposentadoria. Eu ganho R$2.000 por mês e o meu colega de trabalho, empregado, também ganha R$2.000 por mês. A nossa média é de R$2.000 por mês, porque nosso primeiro emprego, a gente está ali trabalhando há 6 meses apenas. Eu sofro um acidente, fico com uma redução laboral, recebo o auxílio-acidente de R$1.000. Correto? Ok, correto. Aí eu sigo ganhando R$2.000 de salário, meu colega segue ganhando R$2.000 de salário. Vamos imaginar que a gente fique recebendo o mesmo salário pro resto da vida. A minha aposentadoria vai ser maior que a dele? Vai ser maior do que a dele, porque esses 1.000 que tu recebeu a título de auxílio-acidente vai ser somado com o teu salário de 2.000 para calcular a média. No final, lá quando tu te aposentares, tu não vai receber junto a aposentadoria e o auxílio-acidente. Não.
mas o valor do auxílio acidente vai ser considerado para apurar a média das contribuições. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o valor que o cidadão recebe a título de auxílio acidente, se foi de 94 em diante, esse valor vai interferir positivamente no valor da aposentadoria. Tá. E o segurado especial? Tá, agora vamos lá. Que não contribui, não é obrigado a contribuir. Como é que fica? Pois é, aí é que vem a grande sacada. O segurado especial, ele não paga contribuições previdenciárias. E ele se aposenta da mesma maneira. Ganhando um salário mínimo. Sim, o valor da aposentadoria do trabalhador rural que se aposenta como agricultor é um salário mínimo. Não tem cálculo de média. Exato. Tá? A lei de benefícios, ela é omissa quanto à questão do auxílio acidente. Porém, o decreto 3048, lá no artigo 36, se eu não me engano, ele fala o seguinte, que o segurado especial que ao se aposentar estiver recebendo o auxílio acidente, ou seja, o auxílio acidente dele vinha sendo pago, não importa por quanto tempo. Se o auxílio acidente dele vinha sendo pago e foi cancelado no momento da aposentadoria, o valor que ele recebia a título de auxílio acidente vai ser somado ao valor da aposentadoria que ele vai receber para o futuro. Que ele ganharia, a princípio, meio salário mínimo. Isso. Então, veja bem. Não, quando ele se aposenta... Não, o auxílio acidente dele seria... Meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Se, ao se aposentar, cancelaram o auxílio acidente dele, o valor da aposentadoria dele vai ser um salário mínimo e meio. Tá. Porque a lei não prevê, mas o decreto, quando regulamenta a situação, é expresso em dizer isso. E essa é uma questão que muitas pessoas não sabem. E o cara que já está aposentado rural, que não sabia disso, está assistindo o nosso programa. E ele comprovar que tem uma redução da capacidade laboral que ele nunca pediu antes da aposentadoria. Ele consegue revisar essa aposentadoria e acrescentar esse meio salário mínimo? Consegue. Ele tem que ingressar com um pedido administrativo primeiro. Né? Já aposentado, estou falando. Sim, ele ingressa com um pedido administrativo, ele prova que ele sofreu um acidente, que ele teria direito ao pecúlio, que ele não recebeu o pecúlio, né? E que ele teria direito de ter recebido esse pecúlio até a aposentadoria. Ele só pede a declaração do direito, ou seja, que seja reconhecido o direito, e uma vez reconhecido, que seja revisada a renda mensal inicial da aposentadoria dele. Com efeito retroativo, a data da aposentadoria ou a data do pedido? Eu entendo que é a partir da data do pedido, não da data da aposentadoria, porque, enfim, não foi feito o pedido, o INSS não tem como saber, não houve nem a provocação. Mas é uma questão que pode ser discutida. Eu tenho duas questões que eu quero tratar contigo ainda antes de encerrar esta entrevista, que passa voando, né? Uma é a concomitância dos benefícios, auxílio acidente, com outros benefícios por incapacidade, e a segunda é sobre a reabilitação profissional. Gustavo, é possível dizer que quase todo mundo que recebeu reabilitação profissional tem uma boa chance de ter direito ao auxílio acidente? Guilherme, eu te diria o seguinte, que não é quase. Na minha opinião, todo segurado que foi reabilitado e que essa reabilitação se deu depois de um auxílio doença decorrente de acidente... Ah, tá. Sim. Todos têm direito a receber o pecúlio. Por quê, Guilherme? Por que nós vamos fazer a reabilitação de um cidadão se ele não perdeu parte da sua capacidade laborativa? Se o INSS reabilitou, é porque o próprio INSS reconheceu que ele não tinha mais as condições para continuar desenvolvendo aquela atividade que ele desenvolvia no momento do acidente. O que é um acidente? O óbvio não precisa responder.
o assalto, a agressão física, o assédio moral. Gustavo, agora tu chega aqui num ambiente de trabalho e começa a praticar um assédio moral pesado contra um funcionário teu. E essa pessoa desenvolve síndrome do pânico, burnout, desenvolve estresse pós-traumático e ela fica impedida de trabalhar em escritório de advocacia. Entra um ladrão no teu escritório, assalta a tua secretária e ela fica traumatizada. Isso é um acidente? No meu entender, sim. Ambas as hipóteses? Ambas as hipóteses. Ela está andando na rua num domingo de sol, não tem nada a ver com o trabalho, e é assaltada e fica traumatizada. Também? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não a origem da incapacidade é oriunda de uma doença? O assalto é uma doença? Assalto não é uma doença. Então é acidente. Assalto não é doença. Então é um acidente também. Violência doméstica. Gustavo, agora, vamos imaginar que tu fosse segurado especial e a tua mulher ficasse braba contigo porque tu deixou a toalha molhada em cima da cama. E ela te dá uma sumanta, pega uma panela de presa, aquelas panelas de ferro, e bate em ti com a panela de ferro e tu fica traumatizado. E tu desenvolve estresse pós-traumático após apanhar em casa. Coisa que, né? Vamos imaginar que... Eu só acho que não seria bom. Teria direito ao auxílio acidente? Tu imagina se a minha esposa está ouvindo isso e ela sabe que se ela fizer isso ainda vai ter um benefício, né? Então melhor não dar ideia. Sim, isso é um acidente para fins de deferimento de auxílio acidente. E o cara que já está recebendo auxílio acidente, eu já tô lá, quando eu era jovem, com 18 anos, eu caí de moto, fiquei com uma lesão na perna ou no braço, segui a vida ganhando meio salário mínimo por mês, saí da roça, arranjei um emprego urbano, estou ganhando 3 mil por mês de salário, e aí eu sofri um novo acidente. E aí eu fiquei incapaz para o trabalho temporariamente. Eu consigo receber o auxílio acidente de antes com o auxílio doença novo? Sim. Se a origem deles é diferente, não tem problema nenhum, pode acumular. E digo mais, se em função de um novo acidente, tu tiver mais uma redução na capacidade de trabalho, tu podes também receber o auxílio acidente, mas daí tu vai ter que escolher entre um ou outro. Tu não vai poder acumular os dois benefícios. O mais conveniente. O mais conveniente. Tu mencionou agora há pouco, tu fez referência à medida provisória 1113, que se converteu em lei 14.441, que é o famigerado pente fino. O cara teve um auxílio acidente lá atrás, e depois ele teve uma nova doença, uma nova doença equiparada a acidente ou um novo acidente. Para fins de pente fino, ele vai discutir o primeiro, o segundo, ambos, ele pode optar, digamos o seguinte, tem alguma dúvida sobre o segundo, que é o mais vantajoso, mas o primeiro é indiscutível. Ele consegue discutir isso no âmbito da Lei 14.441? Não tenho dúvida que sim. Vai depender do que for mais vantajoso para o segurado, né? Se ele optou pelo segundo pecúlio, digamos assim, e depois é feita uma perícia e constata-se que aquela redução que ensejou a concessão do segundo não existe mais. Mas sobrou o primeiro? Exato, restabelece o primeiro. Restabelece o primeiro. Doutor Gustavo, alguma dica, alguma consideração que eu tenha me esquecido de questionar sobre auxílio acidente em geral, sobre pente fino em geral e sobre o segurado especial? Sim, eu vou deixar, não é propriamente uma dica aqui, mas é mais um conselho. Se alguém que nos ouve sofreu um acidente de qualquer natureza, em si, de trabalho ou não, e tem alguma limitação, procure um advogado. Se oriente a respeito. Se alguém que recebe auxílio acidente for convocado para comparecer numa perícia no INSS, igualmente, antes de ir, procure um advogado da sua cidade, da sua confiança. Pague lá para o profissional uma consulta e vá antes de qualquer coisa ser orientado por esse profissional.
A orientação prévia, Guilherme, muitas vezes salva o benefício. Às vezes o cidadão pensa, eu não vou procurar advogado, tem que pagar a consulta, né? E aí ele vai direto no INSS. O INSS deveria conceder e orientar o segurado, inclusive, mas na prática não é isso que a gente vê. Então, eu insisto, vale a pena contratar, vale a pena se aconselhar com um advogado antes de comparecer em qualquer ato administrativo junto ao INSS. Perfeito, doutor Gustavo. Conclua a entrevista melhor que estava quando eu iniciei. Meia hora, 35 minutos de conversa. Eu evoluí muito, aprendi muito contigo. Muito obrigado. Valeu, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes também. Até a próxima. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado para você que está em casa. Um grande abraço e até o próximo programa.